Olá, apresentaremos a seguir a nossa videoaula 2. Hoje, o tema abordado será Jogos e Cultura Letrada na Aprendizagem de Língua Inglesa. Na videoaula anterior, falamos sobre a importância do brincar na constituição dos sujeitos na infância, ressaltando o valor das brincadeiras para a formação integral das crianças. Observamos o papel das linguagens, especialmente da língua inglesa, nessa constituição e formação, e conhecemos diferentes tipos de brincadeiras e suas características. Algumas estratégias e orientações pedagógicas para o seu desenvolvimento nas aulas de língua inglesa foram tratadas. Vimos, então, que nas brincadeiras a aprendizagem está especialmente centrada na interação social, na integração das diversas linguagens e no desenvolvimento de habilidades socioafetivas das crianças. Nesta videoaula 2, vamos falar de uma outra atividade lúdica na qual os alunos também desenvolvem múltiplas linguagens e organizam seus pensamentos, descobrem e exploram a vivência de regras pré-estabelecidas, manipulam objetos e ampliam seus conhecimentos sobre si, o outro e sobre o mundo ao seu redor, socializando-se com o grupo, os jogos. Em língua inglesa, eles são extremamente relevantes para o desenvolvimento de letramentos diversos, sobretudo aqueles relativos à cultura letrada, ou seja, à leitura e à escrita. Para conhecermos um pouco mais sobre essa atividade lúdica, vamos hoje abordar semelhanças e diferenças entre brincadeiras e jogos, jogos e o desenvolvimento de leitura e escrita em língua inglesa, e os diferentes tipos de jogos e estratégias didáticas para a sua aplicação no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. Semelhanças e diferenças entre brincadeiras e jogos. Como vimos na primeira videoaula, o brincar é a atividade social essencial na infância. Nesse sentido, brincadeiras e jogos são materializações dessa atividade social. Mas qual é, então, a diferença entre brincadeiras e jogos? O aspecto comum a essas práticas está no elemento recreacional, ou seja, o divertir-se é um objetivo nessas duas práticas. De modo mais geral, ambas são atividades de recreação e o que diferencia brincadeiras e jogos é o aspecto competitivo deste último, no qual há vencedores e perdedores. Em resumo, enquanto as brincadeiras têm um componente espontâneo de pura diversão e participação livre, sem tensão, uma vez que não há compromisso com resultados, os jogos incluem um elemento de competitividade e metas a serem alcançadas com resultados que podem determinar quem perde ou ganha o jogo. Jogos também, em sua maioria, incluem a exploração e o cumprimento de regras mais complexas do que as brincadeiras. Podem ser adaptados para diferentes faixas etárias ou número de participantes e, geralmente, incluem materiais específicos para sua execução, como cartas, tabuleiro, peças, peões ou marcadores, dado, dentre outros. Silva e Gonçalves, 2010, enfatizam que os jogos possibilitam às crianças entrar em contato com realidades imaginadas, envolvendo desafios na resolução de situações-problema, cognitivas, sociais, afetivas, que favorecem o desenvolvimento da criatividade, o respeito e cumprimento a regras, a inteligência emocional, lidando com emoções como frustração, ansiedade, entre outras, a lidar com restrição espacial e temporal de modo articulado com outros desafios do jogo. Nesse sentido, habilidades importantes para a formação integral dos estudantes, que envolvem diferentes saberes e competências, como aqueles explicitados na matriz de saberes do currículo da cidade, são exercitados e desenvolvidos nos jogos em uma perspectiva transdisciplinar. Um aspecto importante para o uso de jogos nas aulas de língua inglesa é seu potencial pedagógico interdisciplinar,
uma vez que vários jogos apresentam estruturas que podem incluir conceitos, conhecimentos, habilidades desenvolvidas por outros componentes curriculares, o que integra e aprofunda os conhecimentos escolares por meio do uso da língua inglesa. Jogos de concentração, de tabuleiro e de cooperação permitem o trabalho com temas de estudo de um dado momento ou período de ensino de forma lúdica, a fim de fixar conteúdos em várias disciplinas, incluindo o repertório gramatical, lexical e inglês, além de desenvolver a interação oral entre os alunos, a leitura e letramentos e, eventualmente, a escrita. Como grande parte desses jogos são feitos em duplas ou pequenos grupos, é preciso respeitar o turno de fala do outro, lidar com a competitividade e auxiliar o colega, caso ele não entenda as regras ou condições do jogo. São, portanto, atividades pedagógicas completas, ricas de possibilidades de trabalho. Jogos e desenvolvimento de leitura e escrita em língua inglesa. Diversos jogos potencializam o desenvolvimento do letramento verbo-visual, introduzindo as crianças na cultura letrada e podendo ser utilizados para promover habilidades específicas relativas à concentração e a práticas de leitura que envolvem a linguagem verbal, como associar imagem e palavra ou item lexical correspondente, ou ainda reconhecer a organização de textos observando seu layout, como a disposição de texto e imagem em material impresso, e tipografia, incluindo tamanho ou destaque de letra, por exemplo. Nesse contexto de aprendizagem relacionada a habilidades específicas nas práticas de letramento, alguns jogos típicos são jogos de tabuleiro do tipo Snakes and Ladders, que exigem o cumprimento de pequenas tarefas para que os participantes avancem no jogo. Jogo da memória, Memory Game, no qual as crianças devem relacionar imagem e palavra escrita, memorizando a posição na qual cartas relacionadas estão dispostas em um espaço, em mesas, no chão da sala, por exemplo. Bingo, em inglês bingo, no qual as crianças precisam ouvir um determinado item lexical, uma definição de vocábulo, por descrição, sinonímia ou antonímia, ou verem uma imagem e identificarem em um grid se há correspondência com a palavra escrita, por exemplo. Imagem e ação, em inglês, Pictionary, no qual as crianças fazem mímica ou desenham uma palavra designada a partir de categorias no tabuleiro. A partir do 4º ano, e para o desenvolvimento da escrita em seu aspecto ortográfico, há outros jogos específicos nos quais as crianças se conscientizam de que há lógicas diferentes de associação entre sons e letras em português e em inglês. Alguns desses jogos são o jogo da forca, Hangman, no qual as crianças tentam adivinhar palavras por meio da indicação de letras, de modo aleatório, e o de soletração, Spelling Bee, no qual os participantes devem soletrar palavras corretamente para avançar na competição. Jogos que envolvem maior complexidade de instruções são excelentes para desenvolver habilidades integradas nas dimensões cognitivas, sociais e afetivas, incluindo temas, assuntos e situações simuladas em práticas de linguagem multimodais. Eles permitem a aprendizagem de conteúdos atitudinais e o desenvolvimento de um espírito de equipe, além de propiciar oportunidades para que diferentes alunos assumam funções diferentes no grupo. O líder, o porta-voz da equipe, o assistente que anota o progresso da equipe, aquele que pesquisa informações em um dicionário, dentre outras funções pertinentes ao jogo.
Jogos cooperativos, em especial, apresentam uma estrutura que condiciona os participantes a assumirem responsabilidade pelo desempenho da equipe, como em jogos do tipo quiz ou Jeopardy, exigindo entrosamento e cooperação para que o desafio seja vencido a contento. Uma estrutura bem comum nesse tipo de jogo é o Numbered Heads, em que cada membro de um time recebe um número. Durante o jogo, no momento em que as equipes devem responder uma charada, a pergunta ou performar um desafio, o professor escolhe o número e os participantes de cada equipe com aquele número respondem pelo time. Esse tipo de estrutura permite que todos participem e se preparem para responder pelo grupo e que alguns alunos mais tímidos participem igualmente, já que todos precisam pensar e conversar para conhecer as respostas e decidir pelo grupo. Embora o elemento de competição entre equipes se faça presente, a característica cooperativa entre os membros das equipes é favorecida em função da estrutura do jogo, uma vez que nenhum deles sabe quem o professor irá chamar para responder pela equipe. Jogos de interpretação de papéis, role-playing games ou RPG, também podem ser construídos e adaptados para crianças nos anos iniciais do ciclo interdisciplinar e incorporar pequenos diálogos ou simulações e percursos com tomadas de decisões em função das características do jogo, do tema ou das personagens. Tais jogos também desenvolvem a criatividade, estimulam a imaginação, o raciocínio lógico e promovem a cooperação, uma vez que não há vencedores ou perdedores. Há vários tipos de RPG, de mesa, com enredo simples, como o Golden Sky Stories, que podem ser adaptados para uso pedagógico. Para implementar essas atividades em sala de aula, sugerimos algumas estratégias didáticas. 1. Para os anos iniciais, comece com jogos simples que tenham como foco o letramento visual, combinando som, imagem, palavra escrita, como em um jogo da memória ou bingo. Eles devem ser usados para praticar, ampliar ou retomar o léxico desenvolvido em outras atividades. 2. Sempre que possível, trabalhe com chunks de língua, ou seja, com expressões, nunca com palavras isoladas. Por exemplo, se em um jogo como bingo o léxico trabalhado for brinquedos, descreva o brinquedo com algum adjetivo, por exemplo, big car, yellow kite. Isso ajuda a desenvolver fluência na leitura. 3. Em jogos cooperativos que envolvam perguntas ou charadas, como no quiz ou Jeopardy, leia em voz alta as perguntas iniciais e, conforme os alunos vão avançando, solicite que eles próprios leiam as perguntas ou charadas. Avalie o desempenho dos alunos nessas práticas para poder planejar outras atividades de leitura, se for o caso. 4. Introduza jogos mais complexos aos poucos e incentive os alunos para que criem seus próprios jogos e seus materiais, como tabuleiros, marcadores e ou cartas. É possível construir jogos ao longo do ano, propondo a pesquisa de vocabulário pertinente e a escrita de instruções simples, incluindo um trabalho integrado com artes, por exemplo. Para resumir nossa videoaula, é importante destacar que jogos são práticas sociais típicas da infância que ajudam os alunos a desenvolverem diferentes habilidades cognitivas, sociais e afetivas.
Jogos desenvolvem letramentos verbo-visuais, exploram gêneros multimodais e dão oportunidade para os alunos desenvolverem estratégias de leitura e conscientização ortográfica em língua inglesa. Jogos cooperativos estimulam o trabalho em equipe. Jogos mais complexos podem envolver o uso da língua inglesa em simulações, pequenos diálogos e contemplar conteúdos interdisciplinares de modo significativo.